dia, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar sobre um novo artista, tá? A gente vem falando no decorrer dessas 4 aulas de algumas obras de alguns artistas, inclusive nós falamos sobre 2 artistas que suas obras, né, dispunham das suas obras a música, e hoje nós vamos falar sobre o segundo artista que dispõe das suas obras, tá? Obras de arte. Bom, hoje o nome do nosso artista é Carlos Botelho, tá? Carlos Botelho. Bom, o Carlos Botelho, ele tem uma técnica, né, que ele utiliza nas suas obras. E uma dessas técnicas é a transposição da tela, tá, em óleo, da pintura em tela em óleo, para o tear. Bom, o Carlos Botelho, ele nasceu em Lisboa, em Portugal. Ele foi um pintor. Então ele foi pintor, tá? Ilustrador. Então ele foi um pintor, um ilustrador, tá? E o Carlos Botelho, ele foi uma pessoa que ele gostava muito de transpor as obras de cidades, tá? De prédios. Essas imagens eram feitas em uma tela a óleo e ele passava essas imagens para uma tela, tá? E essa tela era uma tela de tear, no qual ele furava as telas, né? E criava aquela imagem, tá? Nos anos de 1920, o Botelho ele foi um dos pioneiros, né, da banda desenhada nacional, tá? Ele trabalhou com artes gráficas e ele fazia muitos desenhos de humor, tá? Durante esse período. Então ele fazia esses desenhos de humor e aí ele ficou muito conhecido também por conta disso, tá? As suas obras é a transposição da pintura, tá? Da tela, que é pintadinho lá, a tela pintura a óleo, para a tapeçaria, tá? A tapeçaria, ela chamada de tapeçaria Porto Alegre, ela reproduz uma pintura de Carlos Botelho, tá? Para uma obra chamada Lisboa. Então a obra que vocês vão conhecer chama obra Lisboa. Por que Lisboa, professor? Lisboa porque o artista ele pegou uma paisagem da cidade de Lisboa, que fica em Portugal, e passou para essa tela, tá? Em formato de um tear. Então ele pega com as lãs, ele transpôs essa imagem, tá? Essa imagem mostra a cidade de Portugal, Lisboa, e nós podemos identificar várias coisas nessa imagem. Então vocês observarão a imagem, tá? E vocês vão identificar vários elementos nessa imagem. Então, alguns deles: casas, prédios, escadas, algumas torres. No fundo da imagem, bem atrás desses desenhos, passa o Rio Tejo, tá? Chamado de Rio Tejo. Ela é uma paisagem feita no tear, com diversos pontos diversificados em cores. Então vocês podem observar que existem bastante cores nessa imagem, tá? É uma imagem que ela é rica em detalhes, tá? Nos chama bastante atenção por essa diversidade de cores, tá? E quando nós olhamos para essa imagem, nós percebemos uma cidade, né? E que nos chama muita atenção, tá? Nós percebemos os detalhes dessas cidades, como o que eu já havia falado para vocês, as escadas,
as sacadas, as janelas, tá? Os arcos, né, de janelas, as torres e até mesmo a vela do barco, certo? Bom, a tapeçaria ela é também um exemplo no uso já citado no livro didático, tá? Então, nós já falamos sobre tapeçaria lá no comecinho da nossa aula, né? Sobre o ponto, o ponto fora do papel, né? Que nós falamos da tapeçaria, então aquele pontinho em formato de X que você vai fazer no desenho. Bom, a obra Lisboa, né? Que é apresentada por Carlos Botelho, ela é uma tapeçaria Porto Alegre. É interessante a gente saber que essa tapeçaria, lá, né, feitas em Porto Alegre, elas são feitas a partir da pintura, tá? Que passa de uma tela para esse tear, tá? Então os pintores modernistas, o Carlos Botelho, ele foi um pintor modernista, tá? Da segunda geração. O cenário urbano era uma das coisas que ele mais gostava de fazer, tá? Então ele tem um tema, né, constante, que é o cenário urbano, especificando várias paisagens, inclusive essa de Lisboa que vocês viram, tá? Bom, vocês vão observar essa imagem e vão responder algumas questões. Uma delas, o que você identificou na obra? Então, o que você consegue identificar nessa obra que vocês verão? O que você consegue, né, diferenciar? O que são diferentes? O que você consegue ver de diferentes maneiras que o artista usou, né, para preencher essas figurinhas nas imagens? Quais são as diferenças que ele utilizou, que você percebe que ele fez nessa imagem? Tá? Quais são os detalhes que te chamam mais atenção? E essa imagem, ela tem alguma semelhança com a sua cidade? A sua cidade é cheia de escadas, de prédios, de casas. Ao fundo passa um rio. Aí vocês vão me responder essas questões, tá bom? Eu vou deixar disponível para vocês a imagem, tá? Da obra Lisboa. E vocês vão fazer a análise para mim e vai falar na aula, certo? Então, muito obrigado pela aula de hoje. Até uma próxima aula.